sejam bem-vindos ao Negada. Toda quinta-feira, você sabe que a gente está aqui na TVJC às 16 horas e hoje não é um programa comum não, hein? É um programa de um ano que a gente está aqui. Pois é, para comemorar em grande estilo, saímos dos estúdios e viemos para a rua. Como vocês podem ver, eu estou sozinha aqui, né? Eu estou no Museu da Abolição. Cada um de nós está em um ponto marcante da cidade. Onde será que Ju tá? E eu estou aqui no Pátio de São Pedro, lugar que foi e ainda é palco de diversas manifestações culturais, como a tradicional Terça Negra. E aqui no Jardim do Baobá, aos pés dessa árvore de origem africana, vamos começar de uma vez por todas esse negado especial de um ano. Juliana foi conversar com o povo e com o professor Salviano Feitosa sobre o Dia da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Vamos conferir se as pessoas sabem o que significa realmente essa data. Danilo, tu sabe o que a gente comemora no dia 20 de novembro? Não. Eu sei sim. Eu sei. Eu sei. É alguma coisa do negro, mas eu não sei especificamente o que é. Na verdade, essa mesa é consciência negra, né? Muito importante, porque veja, presta atenção. Se não fossem os negros, a nossa cultura seria uma cultura pobre, porque tudo que o povo faz copia a gente, né? Na roupa, na comida, na dança, em tudo. Então nós somos importantes para esse povo. O povo é que não vê isso. O Brasil é que não vê isso. Tá entendendo? Aí depois tem esse racismo, tem preconceito racial, em cabelo em tudo. Então eu penso, se não fosse a gente, os negros, o Brasil não era o que era. Professor Salviano, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a gente pode dizer que é um dia de reflexão em relação à trajetória do negro no Brasil? Tanto é de reflexão, como ele é também de afirmação identitária. E aí muitas vezes se pergunta, mas e o dia 13? Por que o dia 20 se tem o dia 13? Mas é porque a pauta do dia 20 de novembro é uma pauta afirmativa, no sentido de quê? De que é um momento de protagonismo em que representa a luta de toda a ancestralidade que reivindicou essa transformação, que reivindicou esse reconhecimento do status de humanidade. O dia 13 de maio, ainda que ele seja importante, porque é a data da abolição oficial, mas o que é considerado próprio da nossa população é o dia 20, porque representa o momento em que o zumbi ele foi morto. Então é ali que a gente tem um marco divisor nesse processo. O dia 13 é importante, é a data oficializada dentro desse processo histórico, mas para a nossa identidade é o dia 20, porque é algo que representa esse protagonismo. E qual a origem dessa data? A data está ligada ao momento em que o zumbi ele foi pego em Maceió. Então, como aquele é o momento que representa a captura dele, o assassinato dele nesse processo, então é entendido como o que representa efetivamente essa luta. Então, não é a princesa Isabel que vem e assina e liberta, mas é o momento que traz essa luta contínua. Porque uma coisa que é muito importante considerar é que a consciência negra ela está atrelada a um entendimento de uma estrutura social que ela foi construída historicamente para excluir a população negra e todas as suas representações culturais. Por isso que é importante ter, e é importante sempre trazer isso à tona, é que o racismo ele é estrutural. A gente entende que biologicamente não existem raças. Então, é importante considerar que enquanto existiu a escravização, existiu reação. E posteriormente ao encerramento dessa escravização, também se manteve esse processo de reivindicação por melhores condições, de reconhecimento do estatuto de humanidade. Então, se antes não se queria ser escravizado, não se aceitava essa escravização, hoje não se aceita mais esse lugar de subalternidade. Não se aceita mais passivamente, e nunca se aceitou passivamente isso, o lugar aquele que vai estar aqui para fazer o serviço de limpeza. A reivindicação pelo sistema de cotas é um desses exemplos, porque é uma reflexão que é muito importante de ser feita. Eu aceito o negro fazendo a dança dele, eu aceito ele jogando
estudando, mas eu não aceito que ele esteja numa faculdade. Eu não aceito a reivindicação dessa compensação que não vai dar conta dos malefícios da escravização, mas é uma forma da geração atual ela tentar reparar um dano que foi produzido historicamente. Eu não tenho obrigação com o que passou, eu tenho obrigação com o que o passado me legou. Então, o Dia da Consciência Negra é um dia de afirmação nesse sentido. O Pátio de São Pedro, que é aqui onde a gente está, ele é um dos lugares da cidade que são representativos dessa identidade afro-pernambucana. Ali mais adiante a gente tem a estátua de Solano Trindade, que é um dos grandes poetas afro-pernambucanos, que tem muitos textos em relação a isso. Para lá a gente tem o Pátio do Terço, que é o local que é referência na cidade, inclusive por causa da presença das tias do Terço, Badia, que é uma das grandes representantes desse processo histórico. Então, nós ocupamos esses lugares, mas esses lugares apenas, eles não bastam. Então, o que nós temos de ancestralidade, que está em todas ou quase todas as expressões da sociedade brasileira, também pode ultrapassar esse limite. Não é só o trabalho braçal, não é só a arte, não é só a dança, não é só o esporte, mas também a ciência. Nós temos grandes nomes nesse sentido aqui em Pernambuco. Nós temos o professor Lepe Correia, que eu tive a honra de ter sido aluno dele. Nós temos a Vera Baroni, nós temos a Inaldete Pinheiro, escritora, que dá uma importante contribuição para a cidade. Então, esses nomes, eles têm que ser mais conhecidos e reconhecidos, porque nesse Dia da Consciência Negra e para todos os dias além desse, é uma importante contribuição para a construção dessa identidade. Uma coisa que eu acho muito válida no dia 20, que eu lembro é que quando eu vejo o seu cabelo black, o cabelo era bem maior do que ele é agora, e eu vejo muitas, principalmente as meninas, ostentando esse cabelo, eu fico muito feliz. Por quê? Porque quando eu era mais jovem, então eu via muito, ainda vejo, mas eu via bem menos o cabelo black, eu via muito mais esse cabelo alisado. Então, consciência negra não é só o protestar, mas é o reconhecer da plenitude do ser afrodescendente, que está no reconhecimento da beleza, da cor da pele, do cabelo, tudo isso como designativo do que me faz ser representante da minha ancestralidade, não só dos que estiveram aqui, mas também como ponto de partida dos que virão. É essa preocupação que é fundamental a gente ter. Programas como esse são importantes por isso, porque eles vão registrar esse processo. Nós temos hoje muito mais programas nesse sentido, nós temos muito mais espaços de propagação dessa ancestralidade, o que é uma prova de que sempre existiu resistência e que ela vai continuar dentro dos desafios que a sociedade ela nos expõe. Então, eu posso chegar à conclusão que, acima de tudo, o Dia da Consciência Negra, ele está aqui para afirmar o nosso protagonismo e que a gente está ali resistindo. Sim, é o nosso protagonismo, não só resistindo, mas criando outras formas de sociabilidade. Por quê? Porque dentro desse processo é importante considerar que a ideia de comunidade, ela é fundamentalmente africana, no sentido de quê? No sentido desse legado de apoio mútuo, que é uma coisa que foi o que sobrou nesse processo de escravização. Não, mas ao mesmo tempo que sobrou, não é no sentido negativo, mas é no sentido de quê? De que nós nos afirmamos nos apoiando, nós nos afirmamos ajudando uns aos outros, umas às outras nesse processo. É saber, é passar na rua e olhar uma outra pessoa negra e ter esse movimento de a gente saber e se reconhecer no outro. E é uma coisa que é muito própria e que o mundo ocidental, por assim dizer, poderia aprender demais conosco, que é esse apoio, que é uma coisa que é fundamental para a gente alterar o rumo dessa sociedade por demais egoísta, por demais excludente. E aí, Ju arrasou no VT, gostei. Pois é, galera, super importante a gente estar por dentro da nossa história, ter essa consciência realmente, para a gente poder combater o racismo e o preconceito, né? É isso mesmo, Bia. É um exercício de consciência a gente perceber esses atos racistas, porque muitas vezes está enraizado na nossa própria maneira de falar. E foi pensando nessa questão que nós preparamos um vídeo super didático com algumas expressões que nós deveríamos tirar do nosso vocabulário. Confere aí. Em boca fechada não entra racismo. Confira 10 expressões racistas que devem sair do seu vocabulário. Amanhã é dia de branco. Aqui no Brasil, a escravidão do povo negro durou mais de 300 anos. E os negros, mesmo sendo forçados a trabalhar, ainda eram vistos como preguiçosos.
As consequências disso duram até hoje. O negro sempre é visto como a pessoa que faz corpo mole, aquele malandro que não faz nada. O branco é quem faz, né? A coisa tá preta. Se a coisa tá preta, é porque não está agradável. Uma situação desconfortável é o mesmo que uma situação negra? Colega, isso é racismo. Mercado negro. O mercado negro é aquele que promove ações ilegais. E, mais uma vez, é a palavra negro sendo usada com conotação desfavorável. O negro na expressão significa ilícito. Denegrir. Essa é super comum quando acreditamos que estamos sendo difamados. É uma palavra vista como pejorativa, porém, seu real significado é tornar negro. Se tornar algo negro é maldoso, temos aí mais um caso de racismo, hein? Inveja branca. Racismo detectado, hein? Inveja branca é visto como sendo a inveja boa, positiva. Primeiro que inveja não é uma coisa boa de jeito nenhum. E segundo, por que a boa tem que ser branca? Da cor do pecado. Aí você pode pensar, mas ser da cor do pecado é um elogio. Mas não é bem assim. Nessa sociedade pautada na religião, onde pecar não é nada positivo, ter a sua pele associada ao pecado significa que ela é ruim, concorda? Mulata. Em espanhol, referia-se ao filhote do cruzamento de cavalo com jumenta. A enorme carga pejorativa é ainda maior quando se diz mulata tipo exportação, reforçando a visão do corpo da mulher negra como mercadoria. Negra de beleza exótica ou com traços finos. Essas expressões basicamente nos dizem que para ser e poder ser considerado bonito, não podemos ter traços negros, mas sim aqueles próximos ao padrão de beleza europeu. Sim, meu filho, isso é racismo. Cabelo ruim, cabelo de bombril, duro e a mais desnecessária, quando não tá preso, tá armado. É a negação da nossa estética, é dizer que o certo e o bonito não é o nosso cabelo. São falas racistas usadas principalmente quando somos crianças, pelos colegas, porém que se perpetuam em universidades, ambientes de trabalho e até em programas de televisão, com nossa presença aumentando na mídia. Parece que a gente incomoda. Nasceu com um pé na cozinha. A mulher negra é sempre associada aos serviços do lar, já que as escravas podiam ficar dentro das casas grandes na parte da cozinha, onde inclusive dormiam no chão. Pós-abolição, continuamos sendo estereotipadas como as mulheres da cozinha, já que ainda somos maioria nos serviços de casa, visto todas as políticas que tentaram e tentam barrar a ascensão negra. É claro que existem inúmeras outras expressões que apontam esse racismo cotidiano, mas é uma questão de consciência deixar de falar. Então fica o lembrete, não naturalize o racismo. Então fica a dica e vamos falar agora de coisa pra deixar todo mundo babando? Coisa deliciosa. Eu devia ter vindo com aquela minha blusinha, só vim pela comida, né? Porque brincadeira. Boa, Ju, é só falar em comida que todo mundo se anima, né? E por falar em comida, quem disse que ela também não traz história? Eu fui conversar com a chefe Carmen Virgínia, que arrasa na comida de terreiro e vai mostrar tudo pra gente. Então, como eu disse que festa tem que ter comida, vim encontrar quem? Carmen Virgínia, minha gente. Se tem uma pessoa nessa cidade que entende de comida e de tempero, de comida com história e ancestralidade, é essa mulher. Carmen, me conta, me fala um pouquinho da tua história na cozinha, que eu sei que é uma coisa que vem de família, né? Minha avó era merendeira de escola pública e as minhas tias todas cozinham, minha mãe cozinha. A minha família ela é muito de cozinha. A prova é que na minha sala só tinha uma mesa, não tinha sofá. Inclusive eu cheguei por esses dias na casa da minha avó, não faz um mês mais ou menos. Eu vi um sofá na sala e isso me deixou feliz e ao mesmo tempo triste. Feliz porque eu sempre quis ter um sofá naquela sala, né, para me deitar, para me sentar e tudo. E triste porque se tem um sofá ali é porque minha avó não está mais na cozinha. Isso me deixa muito triste, assim.
porque ela já está com 87 anos e a gente não tem mais a honra de comer a comida dela, sabe? Eu sou cozinheira por causa dessa mulher, por causa da admiração que eu via que o povo tinha por ela, né? Porque cozinhar é uma forma de você demonstrar amor, afeto pelo outro, e minha avó cozinhava para muita gente, muitas crianças, muitos jovens, né? Os vizinhos, porque ela era uma mulher de caldeirão, de fazer e dividir. E esse sentido de dividir o alimento, isso é muito lindo, isso é incrível. E ela era aquela mulher que fazia assim, a multiplicação. Então, eu quis ser mais cozinheira, justamente porque eu vi que no jornalismo eu não ia ser tão amada. Eu resolvi focar. E foi aí que eu comecei a fazer pequenas coisas dentro de casa. Cheguei um tempo a vender acarajé na porta. Depois depois de alguns anos eu cursei faculdade de gastronomia. Não terminei. Também não me arrependo de não ter terminado. Serviu para um aprendizado. Eu acho que o pior foi ter desistido no último ano de faculdade, porque ou eu estudava ou eu comia, então eu me deparei com isso. Isso é uma das maiores angústias, né? Eu acho que do povo negro. Um branco, ele não vai ter esse problema de ou comer ou estudar, né? O preto, ele tem muito. Eu acho que por isso que é necessária, tão necessário, um desses motivos de ter as cotas, né? Que eu não sei como vai ficar agora, mas eu acho que quando eu entrei na faculdade eu tinha tantas ilusões, eu tinha tantos sonhos. Acho que o maior deles é esse aqui, o altar, desse jeitinho das pessoas virem na minha casa, se sentirem em casa e, de certa forma, eu consegui bater no coraçãozinho dela. Não seria o altar se fosse num bairro desses de naipe, sabe? Que as pessoas precisassem se arrumar, se enfeitar, vestir uma roupa bonita, botar um sapato legal para entrar nele. Não seria eu, não seria as pessoas que compõem um altar, não seria o meu lado social falando. Falando um pouquinho da tua comida. Eu sei que você é Iabacé, né? Pra quem não conhece, vamos explicar em casa, quem não sabe o que é ser Iabacé. Iabacé é cozinheira dos orixás, e esse cargo foi destinado a mim aos 7 anos de idade. Eu fui escolhida pelo orixá da casa, Xangô, e desde então eu mergulhei de fato nos terreiros. Aos 14 anos eu me iniciei e faz uns 30 anos isso. Eu tenho certeza que muita gente em casa pode não ter frequentado ainda um terreiro, mas tem festas lindas e comida boa. Então, no terreiro que você frequenta, você é a pessoa que faz as comidinhas. Que faço essas comidas. Orixá sortudo, viu, minha gente? Que faço as comidas tanto do sagrado quanto dos rituais, tanto das festas, onde as pessoas são convidadas a comerem, né? Tem um pouco de tudo, tem caruru, tem acarajé, tem vatapá. E qual o ingrediente que não pode faltar na comida? No terreiro? Sim. No terreiro não pode faltar. O nosso sal, ele é muito restrito. E é proposital, porque hoje a gente não usa muito sal dentro do terreiro, porque nunca foi nos dado o direito de ter sal, para começo de conversa, né? Porque se éramos trocados no passado por sal, por saca de sal, o negro valia menos do que uma saca de sal. Então o negro não tinha acesso a esse sal. Então ele foi substituído por algumas coisas. Foi substituído pelo cebolinho, foi substituído pela pimenta, pela cebola, ele foi substituído pelo dendê, o próprio dendê. Então esses são os principais ingredientes de uma comida de orixá. E aí a gente pode botar os grãos, vem os milhos, né? Vem o arroz, vem o feijão. E aí a gente vai por esse caminho.
E a gente pode pensar que não só a comida do orixá tem muita história, por isso que a gente falou, tem ancestralidade, porque tem uma motivação das coisas, né? Tudo tem um porquê, tem uma... Não nada é solto dentro do terreiro, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo de estar ali. No terreiro, por exemplo, existem cargos até para enxugar o lençol do rosto, né? Há muita generosidade, há muito no sentido de família, de dividir as coisas, dividir as tarefas. E o orixá, quando ele se alimenta, ele não precisa do alimento, né, propriamente dito, porque o ar ninguém segura, ninguém pode segurar a força de Yansan. E ela não precisa ser alimentada. Quem precisa alimentar Yansan somos nós, né? Quando eu oferto um acará, que é o acarajé para Yansan, eu estou fazendo com que Yansan fique mais forte dentro de mim, que a presença dela se torne mais presente dentro de mim, mais forte. Não é para ela ficar mais forte, porque ela não vai precisar de comida nenhuma. Então, quando você oferta para alguém, na verdade, você está fazendo o maior bem a você. É isso. Então, quando tudo de bom e de ruim que você dá para o outro, você é a pessoa que mais vai receber desse ato. Certo, mas me mostra a cozinha para ver umas comidinhas. Né? Vamos lá ver onde os orixás comem e onde os homens que se assemelham com os orixás comem também, né? Sai de lá. Bora simbora. Não me chamaram, não guardaram nenhum pouquinho de comida para mim, mas tudo bem, deixa quieto. Nathalie, qual a dica que você tem para dar pra gente? No universo da literatura, eu vou deixar como dica 3 autores. Primeiro, a Angela Davis, estudiosa, ativista e referência dos movimentos negro e feminista. O livro Mulheres, Raça e Classe traz críticas e reflexões sobre as lutas de quem é considerado minoria. Já no mundo dos quadrinhos, a sugestão é Cumbi, de Marcelo de Salete. Retratou de forma inovadora a luta dos negros no Brasil colonial contra a escravidão. O livro traz ilustrações emocionantes, protagonizadas por escravizados, mostrando a resistência contra a violência das senzalas brasileiras. Por último, de Jamila Ribeiro, que em O que é Lugar de Fala traz ao conhecimento do público produções intelectuais de mulheres negras ao longo da história. Já no mundo da sétima arte, vale a pena dar uma conferida no documentário Panteras Negras, Vanguarda da Revolução. O filme conta a história do grupo que surgiu na década de 60 para lutar por mudanças. Esse documentário traz diversas vozes que viveram essa história.
Polícia, informantes do FBI, jornalistas, simpatizantes do grupo, os que permaneceram fiéis ao partido e aqueles que o deixaram. Outro filme que também se passa nos anos 60 é Histórias Cruzadas. Nele, uma jornalista branca começa a entrevistar as mulheres negras da cidade que deixaram suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca. Por último, deixa um clássico que todo mundo precisa assistir: 12 anos de escravidão. O filme mostra a história de um negro livre que vive em paz ao lado de sua família e que, após aceitar um trabalho que o leva para outra cidade, é sequestrado e vendido como escravo. E ele precisa superar humilhações físicas e emocionais para sobreviver. Esse foi o Dica Preta. Minha gente, ó, festa boa tem que ter programação, comida, música. E música combina com o quê? Dança. Claro que hoje a gente tem que fazer uma matéria sobre dança também, danças ligadas ao mundo afro. E quem vai mostrar tudo pra gente, mostrar seu talento na dança, meu amor, é Nathalie. Arrasa, amiga. No Brasil ainda permanece um conceito equivocado e preconceituoso sobre a cultura negra. E esse fato atinge diretamente a nossa identidade. E é por isso que a gente resolveu falar um pouco sobre a cultura, focando na dança afro, pra gente empoderar cada vez mais. Estamos no Daruê Malungo, um dos espaços que o Bailê Santana, dançarina e atriz, dá aulas aqui de dança afro. Daqui a pouquinho ela vai me ensinar alguns passinhos, mas antes eu quero saber tua história com a dança, né? De onde surgiu? Vem de berço, tua mãe também dança, teu pai. Como é que é a tua história com a dança, Obá? A minha história com a dança começa exatamente aqui no Daruê Malungo. Eu sou fruto de Mestre Meia-Noite e Vilma Carijóis, que fundou o Daruê, e assim fui criada aqui. Fui criada no Daruê, vivida, e até hoje estou aqui, tenho muito orgulho de tudo isso. E o que é dança afro? Como é que a gente pode definir? Tem alguns ritmos específicos? Como é que é? Tem vários ritmos. Na verdade, a dança afro, existe vários tipos, até mais de 20 se brincar. Temos o afro primitivo, temos o afro dos orixás, que é dito como afoxé. Tem também afro house, afro beat. Tem o kuduro, tem vários ritmos. E varia. Quais ritmos brasileiros que você percebe que bebeu da fonte da dança afro, do ritmo afro? Quais que tu consegue notar? Tem o afoxé, que é o mais dito, né? O mais popular no Brasil, mas tem vários. Na verdade, eu acho que quase todas as danças hoje em dia, afro-brasileiras ou não, elas vêm do afro. A capoeira, o frevo, tem o maracatu, que é praticamente uma dança da coroa real da África, que tem todas essas histórias. Perfeito. E aqui, tu vai me ensinar quais ritmos? Quais, para começar, assim? A gente pode dar uma breve aula, assim, de um pouco do afro primitivo, que vem da origem dos animais. Então vamos embora, vamos aprender a dançar dança afro agora. A dança afro resulta da junção de dois estilos de dança. A energia dos movimentos fortes do afro, unida à flexibilidade e ao swing do jazz contemporâneo. Na dança afro primitiva, os bailarinos se veem mais próximos das origens africanas. Digamos que seja mais puro e autêntico, sabe? Ao toque do atabaque, as coreografias têm muita expressão corporal, inspirados nas tribos africanas. Utiliza sobretudo as pernas e o tronco, passando mensagens com os braços e as mãos. O afoxé é de origem africana. Apresenta no seu contexto elementos ligados à religiosidade dos africanos. Os antigos afoxés, ao se prepararem para desfilar, primeiramente eram preparados espiritualmente, como nos terreiros, com oferendas aos orixás. Atualmente isso não acontece, pois muitas pessoas que brincam nos afoxés não têm vínculo nenhum com o candomblé. Já o maracatu é uma dança folclórica de origem afro-brasileira, típica do estado de Pernambuco. Surgiu em meados do século XVIII, a partir da miscigenação musical das culturas portuguesa, indígena e africana. As danças são marcadas por coreografias específicas, parecidas com danças do candomblé. Os participantes representam personagens históricos. O rei e a rainha são os personagens principais.
Isso porque o maracatu reproduz justamente a coroação dos reis do Congo. Com 30 anos de atividades, o Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo teve atuação determinante na formação do movimento Mangue de Chico Sainz. E até hoje atendem crianças e adolescentes que recebem aulas de artes plásticas, dança e expressão cultural, confecção de instrumentos, oficina de leitura e o ensino da cultura afro-indígena, que faz com que os alunos encontrem cada vez mais sua identidade. Minha gente, essas meninas me botam em cada uma, viu? Mas eu me diverti bastante e também aprendi, porque o negado é isso, é aprendizado, é troca de experiências, é representatividade. E a gente só tem a agradecer a você que participa com a gente e nos acompanha nesse 1 ano de negada. Muito obrigado. A luta continua. Sou negro, negro, sim, eu sei que sou negro, mas ninguém vai redimir. Negro, sim, eu sei